Capítulo 7. O incidente à janela. Quis o acaso que no domingo, quando Mr. Utterson fazia sua costumeira caminhada com Mr. Enfield, seu caminho levasse outra vez a mesma travessa, e que ao passar em frente à porta, ambos parassem para observá-la. Bem, disse Enfield, por fim aquela história chegou ao fim. Nunca mais ouviremos falar em Mr. Hyde. É o que eu espero, disse Utterson. Já contei-lhe que certa vez ouvi e que tive o mesmo sentimento de repulsa que me relatou. Era impossível que a primeira coisa acontecesse sem a segunda, disse Enfield. E a propósito, que idiota o senhor não deve ter me achado, por não saber que esta é a entrada dos fundos da casa do Dr. Jekyll. Mas foi em parte culpa sua eu ter descoberto isso quando descobri. Então descobriu, disse Utterson. Mas se isso for mesmo verdade, podemos entrar no beco e dar uma olhada nas janelas. Para lhe dizer a verdade, ando preocupado com o pobre Jekyll. Mesmo do lado de fora, sinto que a presença de um amigo poderia lhe fazer bem. O beco estava muito frio e um tanto úmido, já tomado por um crepúsculo prematuro, embora a luz do sol ainda clareasse o céu lá no alto. Das 3 janelas, a do meio estava entreaberta. Sentado junto a ela, tomando ar com uma tristeza infinita no semblante, como se fosse algum prisioneiro desolado, Utterson viu o Dr. Jekyll. — O quê? Jekyll? Exclamou ele. Creio que esteja melhor. Estou muito fraco, Utterson, replicou o médico melancólico. Muito fraco. Não vou durar muito, graças a Deus. Você fica muito tempo dentro de casa, disse o advogado. Devia estar na rua, ativando a circulação, como Mr. Enfield e eu. Este é o meu primo, Mr. Enfield, Dr. Jekyll. Venha, apanhe seu chapéu e dê uma volta conosco. Você é muito bondoso, suspirou o outro. Eu bem que gostaria, mas não, isso é impossível. Não ouso fazê-lo. Mesmo assim, estou muito feliz em vê-lo. E, de fato, um enorme prazer. Convidaria você e Mr. Enfield a subir, mas este lugar não está nada apropriado. Ora, disse o advogado de maneira afável, sendo assim, o melhor que temos a fazer é ficar aqui e conversar com você de onde estamos. É exatamente a proposta que eu ia me arriscar a fazer, disse o médico sorrindo. Mal estas palavras foram pronunciadas, porém, e o sorriso desapareceu de seu rosto, dando lugar a uma expressão de tão abjeto terror e desespero que o sangue dos 2 homens lá embaixo congelou em suas veias. A visão só durou um instante, pois a janela foi fechada de imediato, mas o pouco que viram foi suficiente. Eles se viraram e saíram do beco sem dizer uma palavra. Também em silêncio cruzaram a travessa. Só depois de terem chegado a uma rua próxima, onde mesmo num domingo havia certo movimento, Mr. Utterson por fim se virou e olhou para o seu companheiro. Ambos estavam pálidos e havia uma cúmplice expressão de horror em seus olhos. Que Deus nos perdoe, disse Mr. Utterson. Mr. Enfield, porém, limitou-se a fazer que sim com a cabeça, muito sério, e prosseguiu andando em silêncio. Capítulo 8. A última noite. Mr. Utterson estava sentado ao pé da lareira certa noite, após o jantar, quando foi surpreendido por uma visita de Polly. Por Deus, Polly, o que o traz aqui? Exclamou e olhou para ele por um segundo. O que aflige? Acrescentou. O doutor está doente?
Mr. Utterson, o outro respondeu. Algo está errado. Sente-se, tome uma taça de vinho, disse o advogado. Agora, não tenha pressa e me diga exatamente o que quer. O senhor sabe como é o Dr. Mr. Utterson, replicou Polly, e como tem ficado trancado em casa. Bem, fechou-se outra vez no escritório. Não estou gostando disso, senhor, nem um pouco. Mr. Utterson, estou com medo. Ouça, meu caro, disse o advogado, seja explícito. De que tem medo? Tenho estado com medo há uma semana, disse Polly, ignorando uma obstinação à pergunta. E já não posso mais suportar. O aspecto do mordomo era bastante eloquente. Suas maneiras haviam mudado para pior, exceto pelo momento em que confessara pela primeira vez o seu terror. Não voltara a olhar o advogado nos olhos uma vez sequer. Mesmo agora, sentava-se com a taça de vinho intacta em seu colo, e seus olhos se fixavam no chão, num canto da sala. Já não posso mais suportar, repetiu. Ouça, disse o advogado. Vejo que tem algum bom motivo para isso, Polly. Vejo que alguma coisa está errada. Tente me dizer o que é. Acho que algum crime foi cometido, disse Polly com a voz rouca. Crime? Exclamou o advogado, bastante assustado e, em consequência disso, propenso a se irritar. Que crime? O que está querendo dizer, homem? Não ouso afirmar nada, senhor, foi a resposta. Mas será que o senhor não viria comigo a fim de ver por si próprio? A única resposta de Mr. Utterson foi se levantar e apanhar o chapéu e o sobretudo. Notou com surpresa, porém, o alívio que se estampou no rosto do mordomo. E talvez com surpresa equivalente o fato de a taça de vinho ainda estar intacta quando o outro a colocou sobre a mesa em seguida. Era uma noite fria e deserta, típica do mês de março. Uma lua fria pendia no céu como se o vento tivesse feito com que se inclinasse, e nuvens esparsas corriam feitas de textura mais diáfanas e delicadas. O vento dificultava as conversas e fazia o sangue subir a face. Parecia ter varrido os transeuntes das ruas, pois o movimento era invulgarmente escasso. Mr. Utterson tinha a impressão de nunca ter visto aquela parte de Londres tão deserta. Na verdade, seu desejo era de que fosse diferente. Jamais em sua vida tivera consciência de um desejo tão intenso de ver e tocar seus semelhantes, pois, por mais que lutasse, sua mente estava assolada pela esmagadora premonição de uma calamidade. Na praça ventava bastante e havia muita poeira. Quando ali chegaram, as magras árvores do jardim estavam açoitando a grade. Polly, que andara o tempo todo em 1 ou 2 passos à frente, deteve-se no meio da calçada e, apesar do clima frio, tirou o chapéu e enxugou a fronte com um lenço vermelho. A despeito de toda a pressa com que viera, porém não era o suor do esforço que enxugava, era antes a umidade provocada por alguma angústia sufocante, pois seu rosto estava pálido e sua voz falhou, áspera, quando ele falou. Bem, senhor, disse, aqui estamos e que Deus permita que não haja nada de errado. Amém, Polly, disse o advogado. Com isso, o criado bateu à porta de maneira bastante discreta. A porta se entreabriu e a corrente continuava presa. Uma voz perguntou lá de dentro: é você, Polly? Sim, está tudo bem, disse Polly. Abra a porta. Quando entraram, o vestíbulo estava bem iluminado. O fogo ardia alto e junto à lareira encontrava-se todo o grupo de criados.
homens e mulheres amontoados como se fossem um rebanho de ovelhas. Ao verem Mr. Utterson, a empregada doméstica começou a choramingar, feito histérica, e a cozinheira, exclamando: "Louvado sejas Deus! É Mr. Utterson!" Correu na direção dele como se fosse tomá-lo nos braços. "O quê? O quê? Vocês estão todos aqui?" disse o advogado irritado. "Muito irregular, muito inconveniente. Seu patrão não ficaria nada satisfeito." "Estão todos apavorados", disse Polly. Seguiu-se um silêncio absoluto. Ninguém protestava. Só a empregada erguia a voz e agora chorava alto. "Segure essa língua", disse Polly a ela, com um tom de ferocidade que denunciava o quanto seus próprios nervos estavam abalados. E, de fato, quando a moça elevara de modo tão súbito o tom de seus lamentos, todos haviam se alarmado e virado na direção da porta interna com expressões de apavorada expectativa no rosto. "E agora", continuou o mordomo, dirigindo-se ao ajudante, "arranje-me uma vela e vamos resolver tudo isso imediatamente." Ele então pediu a Mr. Utterson que o acompanhasse, conduzindo-o até o Jardim dos Fundos. "Agora, senhor", disse ele, "venha o mais silenciosamente que puder. Quero que ouça e não quero que seja ouvido. E preste atenção, senhor, se por algum acaso ele lhe pedir que entre, não vá." Os nervos de Mr. Utterson, diante daquela conclusão inesperada, foram abalados por um choque que quase o fez perder o equilíbrio. Mas ele se muniu de sua coragem e seguiu o mordomo laboratório adentro, através do anfiteatro cirúrgico, com aqueles montes de caixotes e garrafas, até o pé da escada. Ali, Polly lhe fez sinal para que se escondesse em um dos lados e escutasse, enquanto ele próprio, deixando a vela e fazendo um enorme e óbvio esforço, subia os degraus e batia com a mão insegura a baeta vermelha da porta do escritório. "É Mr. Utterson, senhor, pedindo para vê-lo", anunciou, e ao fazê-lo tornou a gesticular de forma veemente para que o advogado ouvisse com atenção. Uma voz respondeu do interior do aposento: "Diga-lhe que não posso ver ninguém", falou num tom queixoso. "Obrigado, senhor", disse Polly com certo triunfo em sua voz. Apanhando a vela, conduziu Mr. Utterson de volta através do pátio e até a grande cozinha, onde o fogo estava apagado e os besouros corriam pelo chão. "Senhor", disse ele, fitando Mr. Utterson nos olhos, "aquela voz era do meu patrão?" "Parece bastante mudada", replicou o advogado, muito pálido, mas retornando seu olhar sem hesitação. "Mudada? Bem, sim, acho que sim", disse o mordomo. "Será que passei 20 anos na casa desse homem para agora me enganar sobre a sua voz? Não, senhor, sumiram com o meu patrão. Ele desapareceu há 8 dias, quando ouvimos gritar o nome de Deus. E quem está lá em seu lugar e por que está lá é algo que só Deus sabe, Mr. Utterson." "Essa é uma história muito estranha, Polly. Uma história fantástica, meu caro", disse Mr. Utterson, mordendo o dedo. "Supondo que seja como o senhor supõe, supondo que o Dr. Jekyll tenha sido, assassinado. O que seria capaz de induzir o assassino a permanecer aqui? Isso não faz sentido, é totalmente absurdo."
Bem, Mr. Utterson, o senhor é um homem difícil de satisfazer, mas ainda hei de consegui-lo, disse Polly. Ao longo de toda a última semana, o senhor deve saber, ele ou aquilo, o que quer que seja que mora naquele escritório, tem gritado noite e dia por uma espécie de remédio que não consegue obter. Às vezes era o jeito dele, do meu patrão, quero dizer. Escrever seus pedidos num pedaço de papel e jogar na escada. Foi só o que tivemos ao longo da semana passada. Só papéis e uma porta fechada, e as próprias refeições deixadas ali para serem apanhadas furtivamente quando ninguém estivesse olhando. Bem, senhor, todos os dias, sim, e 2 ou 3 vezes ao longo de um mesmo dia houve pedidos e reclamações, e fui enviado às pressas a todos os químicos que vendem por atacado na cidade. Todas as vezes que eu trazia o produto para casa, havia um outro papel dizendo-me para devolvê-lo, porque não era puro, e um outro pedido para outro químico. Essa droga é terrivelmente necessária, meu senhor, seja para o que for. Você tem alguns destes papéis? Perguntou Mr. Utterson. Polly apalpou o bolso e tirou dali um bilhete amassado, que o advogado examinou cuidadosamente, inclinando-se para perto da vela. Eis o que dizia: Dr. Jekyll apresenta seus cumprimentos aos senhores Mal. Assegura-lhes que sua última amostra é impura e de todo inútil aos seus atuais propósitos. No ano de 18, o Dr. Jekyll comprou uma quantidade relativamente grande dos senhores. Rogo-lhes agora que procurem com maior cuidado e, se qualquer quantidade tiver sobrado, que lhe enviem de imediato. O custo não importa. O valor desta substância para o Dr. Jekyll dificilmente poderá ser superestimado. Até esse ponto a carta era bastante cordial. Mas então, com um súbito borrão de caneta, as emoções do missivista haviam rompido as amarras. Pelo amor de Deus, acrescentara ele, encontre-me um pouco da antiga. É um bilhete estranho, disse Mr. Utterson, e depois da maneira mais incisiva. Como é possível que esteja em posse dele, aberto? O homem do laboratório ficou bastante irritado, senhor, e jogou o papel de volta em mim como se fosse lixo, explicou Polly. Sabe-me dizer se esta é inquestionavelmente a caligrafia do doutor? Perguntou o advogado. Achei que parecia ser, disse o criado com um certo enfado. E depois, com outro tom de voz: Mas que importância tem a caligrafia? Indagou. Eu ouvi. Viu? Perguntou Mr. Utterson. E então? É isso, disse Polly. Foi assim. Ele entrou subitamente num anfiteatro vindo do jardim. Parece que deram uma escapada para procurar por sua droga ou o que quer que seja, pois a porta do escritório estava aberta e lá estava ele no canto da sala, remexendo nos caixotes. Levantou a cabeça, olhou para mim quando entrei, deu uma espécie de grito e subiu correndo de volta ao escritório. Só o vi por um minuto, mas meus cabelos ficaram totalmente arrepiados. Senhor, se aquele era o meu patrão, por que usava uma máscara no rosto? Se era o meu patrão, por que guinchou como um rato e correu de mim? Serviu durante bastante tempo. E então o homem se interrompeu e passou a mão sobre a fronte. Todos estes acontecimentos são muito estranhos, disse Mr. Utterson, mas acho que começo a enxergar a luz do dia.
Seu patrão, Polly, obviamente foi acometido por uma daquelas doenças que tanto torturam quando deformam o doente. Daí, até onde eu sei, a alteração da sua voz. Daí usar uma máscara e evitar os amigos. Daí sua ânsia em encontrar a droga, através da qual sua pobre alma tem alguma esperança de obter afinal a cura. Deus permita que assim seja. Essa é a minha explicação. É bastante triste, Polly, e aterrador considerá-la, mas é simples e natural. Faz bastante sentido e nos livra de todo esse alarmismo exorbitante. Senhor, disse o mordomo, assumindo uma espécie de palidez matizada. Aquela coisa não era o meu patrão. Essa é a verdade. Meu patrão, nesse momento, ele olhou ao redor e começou a sussurrar. É um homem alto, bem constituído. Esse era mais como um anão. Utterson tentou protestar. Ah, meu senhor, exclamou Polly. Acha que não conheço o meu patrão após 20 anos? Acha que não sei onde sua cabeça bate na porta do escritório, onde o vi a cada manhã da minha vida? Não, senhor, aquela coisa com a máscara não era de jeito nenhum o Dr. Jekyll. Sabe Deus o que era, mas não era o Dr. Jekyll. Meu coração diz que um crime aconteceu. Polly, replicou o advogado, se você diz isso, é meu dever tirar a história a limpo. Por mais que eu deseje poupar os sentimentos de seu patrão, por mais que esteja intrigado por este bilhete, que parece provar que ele ainda está vivo, vou achar que é meu dever arrombar aquela porta. Ah, Mr. Utterson, isso era o que eu gostaria de ouvir, exclamou o mordomo. E agora vem a segunda questão, prosseguiu Utterson. Quem vai fazê-lo? Ora, eu e o senhor, foi a destemida resposta. Muito bem, disse o advogado, e aconteça o que acontecer, faço questão de deixar claro que você não será prejudicado mais tarde. Há um machado no anfiteatro, prosseguiu Polly, e o senhor poderia pegar o atiçador de brasas da cozinha. O advogado apanhou um instrumento rude, porém pesado em suas mãos, avaliando-lhe o peso. Por acaso sabe, Polly, perguntou olhando para cima, que você e eu estamos prestes a nos colocar numa posição um tanto arriscada? Pode-se dizer que sim, senhor, de fato, respondeu o mordomo. Convém, então, que sejamos francos, disse o outro. Nós dois pensamos mais coisas do que dissemos. Vamos falar às claras. Aquele vulto mascarado que você viu, por acaso o reconhece? Bem, senhor, ele se foi tão rapidamente e a criatura estava tão recurvada que eu não poderia ter certeza, foi a resposta. Mas, se o senhor está perguntando se era Mr. Hyde, bem, sim, eu acho que era. Veja bem, tinha o mesmo tamanho e os mesmos gestos ágeis e rápidos. Além disso, quem mais poderia ter entrado pela porta do laboratório? O senhor se esqueceu de que no momento do crime ele ainda tinha a chave consigo? Mas isso não é tudo. Não sei, Mr. Utterson, se o senhor algum dia já se encontrou com esse Mr. Hyde. Sim, disse o advogado, certa vez falei com ele. Então deve saber tão bem quanto o resto de nós que havia alguma coisa estranha naquele cavalheiro, algo capaz de afetar a qualquer um. Não sei muito bem como dizê-lo de outra forma, senhor. Algo capaz de fazer qualquer um sentir-se arrepiado até a alma. Confesso que senti algo semelhante com o que você descreve, disse Mr. Utterson.
Pois então, senhor, concordou Polly. Bem, quando aquela coisa mascarada igual a um macaco pulou do anfiteatro onde estavam as substâncias químicas e escapuliu para dentro do escritório, foi como se a minha espinha tivesse congelado. Ah, eu sei que isso não constitui prova, Mr. Utterson. Sou suficientemente instruído para sabê-lo, mas sabemos o que sentimos e posso lhe assegurar e jurar sobre a Bíblia que aquele era Mr. Hyde. Sim, disse o advogado. Meus temores apontam na mesma direção. Aquela ligação, receio eu, começara mal e estava destinada a acabar do mesmo modo. Eu acredito sinceramente em você. Acredito que o pobre Henry tenha sido morto. E acredito que seu assassino, com que intenção só Deus sabe, ainda esteja escondido no escritório da vítima. Bem, nosso nome será Vingança. Chame Bradshaw. O lacaio veio atendendo ao chamado muito pálido e nervoso. Acalme-se, Bradshaw, disse o advogado. Sei que este suspense está tendo consequências sobre todos vocês, mas agora nossa intenção é pôr um fim nisso. Polly e eu vamos entrar à força no escritório. Se tudo estiver bem, meus ombros são largos o suficiente para aguentar o peso da culpa. Enquanto isso, para que nada dê errado ou para que nenhum malfeitor tente fugir pelos fundos, você e o garoto terão que dar a volta na esquina com um par de bastões firmes e ficar de guarda na porta do laboratório. Vamos lhes dar 10 minutos para irem ocupar os seus postos. Quando Bradshaw saiu, o advogado consultou o relógio. E agora, Polly, vamos nós dois ocupar o nosso, disse, e com o atiçador sobre o braço, seguiu na frente até o pátio. As nuvens encobriam a lua. Agora estava bastante escuro. O vento, que naquele vão da casa só chegava a lufadas, fazia oscilar para a frente e para trás a chama da vela, enquanto os dois avançavam até que chegaram ao abrigo do anfiteatro, onde sentaram-se em silêncio para aguardar. Londres zumbia solenemente ao redor. Nas proximidades, porém, o silêncio. O silêncio só era rompido pelo som de passos andando de um lado do escritório para o outro. Essa coisa anda desse jeito o dia inteiro, senhor, sussurrou Polly. Sim, e durante a maior parte da noite. Só quando uma nova amostra chega dos químicos é que há uma pequena pausa. Mas a consciência pesada é uma grande inimiga do sono. Senhor, há sangue derramado de forma vil em cada um desses passos. Mas ouça novamente, um pouco mais perto. Ouça com o seu coração, se possível, Mr. Utterson, e diga se esses são os passos do doutor. Os passos faziam um ruído discreto e estranho sobre o chão, com um certo ritmo, mas bem devagar. Eram de fato diferentes dos passos pesados e ruidosos de Henry Jekyll. Utterson suspirou. Nunca se ouve nada além disso? Perguntou. Polly fez que sim. Uma vez, disse ele. Uma vez ouvi-o chorando, senhor. Chorando? Mas como? Perguntou o advogado, consciente de um súbito calafrio de horror. Chorando como uma mulher, ou como uma alma perdida, disse o mordomo. Fui-me embora com aquele choro no coração e por pouco não chorei também. Mas os 10 minutos se esgotaram. Polly desenterrou o machado de um monte de palha usada para embalar os instrumentos e a vela foi colocada sobre a mesa mais próxima para lhes fornecer luz na hora do ataque.
Os dois se aproximaram com o fôlego suspenso até a sala, onde aqueles pés pacientes ainda andavam para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, na quietude da noite. "Jekyll", exclamou Utterson, "quero que me deixe entrar." E fez uma pausa durante um momento, mas nenhuma resposta se fez ouvir. "Estou lhe advertindo. Temos as nossas suspeitas, preciso vê-lo e é o que eu farei", prosseguiu. "Se não for por bem, será por mal. Se não for com o seu consentimento, será à força." "Utterson", disse a voz, "pelo amor de Deus, tenha piedade." "Ah, essa não é a voz de Jekyll, é a voz de Hyde", exclamou Utterson. "Abaixo com essa porta, Polly." Polly ergueu o machado para cima do ombro e o golpe fez estremecer a casa inteira, e a porta de baeta vermelha sacudiu-se em meio à tranca e às dobradiças. Um guincho horrível, como de um animal aterrorizado, fez-se ouvir no escritório. O machado voltou a subir e mais uma vez a porta rachou e a moldura estremeceu. O golpe se repetiu 4 vezes, mas a madeira era dura e fora instalada ali com exímia competência. Foi só ao 5º golpe que a tranca cedeu e a porta arrebentada caiu do lado de dentro sobre o tapete. Os sitiadores, espantados com o barulho que haviam feito e com a quietude que se seguiu, recuaram um pouco e espiaram lá dentro. O escritório estava diante de seus olhos. A luz de um lampião, o fogo brilhando e crepitando na lareira, a chaleira assoviando sua delicada melodia, uma gaveta ou 2 abertas, papéis dispostos de maneira organizada sobre a mesa de trabalho. Perto da lareira estava a louça do chá, a sala mais tranquila do mundo, seria possível dizer, e se não fossem os grandes armários com portas de vidro, cheios de substâncias químicas, a mais comum de todas naquela noite em Londres. Exatamente no centro estava o corpo de um homem intensamente contorcido e que ainda se contraía. Aproximaram-se nas pontas dos pés, viraram-no de frente e viram o rosto de Edward Hyde. Estava vestido com roupas largas demais para ele, roupas do tamanho usada pelo médico. Seu rosto ainda se movia com algo que se assemelhava à vida, mas a vida se fora dali. A tomar pelo pequeno frasco quebrado em sua mão e pelo forte cheiro de química que havia no ar, Utterson sabia estar olhando para o corpo de um suicida. "Chegamos tarde demais", disse aspiramente. "Para salvá-lo ou para puni-lo? Hyde se foi por conta própria. Só o que nos resta fazer é encontrar o corpo de seu patrão." O anfiteatro, que se estendia por quase todo o piso térreo e recebia a luz do teto, e os escritórios que formavam um 2º andar numa das extremidades e cujas janelas se abriam para um beco, ocupavam a maior parte da construção. Um corredor ligava o anfiteatro à porta que dava para a travessa. O escritório comunicava-se com esse corredor por um outro laço da escada. Além disso, havia alguns armários embutidos, escuros, e um espaçoso porão. Todos foram minuciosamente examinados. Os armários não precisaram de mais do que uma olhadela, pois estavam vazios e, a julgar pelo pó que caía de suas portas, faziam muito tempo que não eram abertos. O porão estava cheio de velharias, a maior parte delas da época do cirurgião que precedeu Jekyll. Já ao abrir a porta, souberam que era inútil procurar ali, devido à presença de uma teia de aranha perfeita que selava a entrada. Não havia qualquer traço de Henry Jekyll onde quer que fosse, vivo ou morto. Polly bateu os pés nas lajes do corredor. "Deve estar enterrado aqui", disse, ouvindo o som resultante. "Ou pode ter fugido", disse Utterson, virando-se para examinar a porta que dava para a travessa. Estava trancada. Ali perto, sobre as lajes do chão, estava a chave, já enferrujada.
Esta chave não parece ser usada faz muito tempo, observou o advogado. Usada, ecoou Polly. O senhor não vê que está quebrada? É como se um homem a tivesse pisoteado. Sim, continuou Utterson, e também nos lugares onde se quebrou está enferrujada. Os dois homens se entreolharam alarmados. Isto está além da minha capacidade de compreensão, Polly, disse o advogado. Vamos voltar ao escritório. Subiram a escada em silêncio e ainda com olhares ocasionais e um tanto apavorados para o corpo no chão, puseram-se a examinar mais detalhadamente o próprio escritório. Numa das mesas havia traços de experiências químicas, vários montinhos de quantidades específicas de algum sal branco sendo colocados em pratos de vidro, como se para uma experiência que o infeliz sujeito havia sido impedido de continuar. Essa é a mesma droga que eu estava sempre lhe trazendo, disse Polly. No momento em que falou, a água na chaleira começou a ferver, com um ruído que lhes chamou a atenção. Isso os levou para junto da lareira. A poltrona havia sido colocada num lugar aconchegante, junto ao fogo, e os apetrechos do chá estavam prontos, ao alcance da pessoa que ali se sentasse. O açúcar até já estava na xícara. Havia vários livros numa prateleira e um deles estava aberto ao lado dos apetrechos do chá. E Utterson ficou surpreso ao ver que era um exemplar de uma obra religiosa, pela qual Jekyll várias vezes expressara grande estima. Havia blasfêmias chocantes anotadas ali com sua própria letra. Em seguida, continuando a busca no escritório, os dois foram até o espelho giratório, para a qual olharam com um terror involuntário. Estava posicionado, contudo, de modo a não lhes mostrar nada além dos reflexos rosados que dançavam no teto, o fogo crepitando multiplicado uma dezena de vezes nas portas de vidro dos armários e seus próprios rostos pálidos e amedrontados detendo-se ali para olhar. Este espelho viu algumas coisas bem estranhas, senhor, sussurrou Polly. E com certeza nenhuma mais estranha do que ele próprio, disse o advogado também em sussurros, pois o que quis Jekyll, ele se fragou falando tais palavras e surpreso controlou a própria franqueza. O que poderia querer Jekyll com um espelho desses? Comentou. Exatamente, disse Polly. Em seguida, voltaram-se para a mesa de trabalho. Ali, por cima da organizada disposição dos papéis, havia um envelope que trazia escrito com a caligrafia do médico e o nome de Mr. Utterson. O advogado abriu e vários papéis inclusos caíram no chão. O primeiro deles era um testamento elaborado nos mesmos termos excêntricos daquele que devolvera 6 meses antes. Valia tanto em caso de morte como em caso de desaparecimento. E nesse segundo caso, tratava da doação de todos os bens do Dr. Jekyll, mas em lugar do nome de Edward Hyde, o advogado leu com indescritível surpresa o de Gabriel John Utterson. Olhou para Polly, voltou a olhar para o documento e por fim para o malfeitor, que jazia morto sobre o tapete. Ao longo de todos esses dias, ele esteve em posse deste documento. Não tinha motivos para gostar de mim. Deve ter ficado furioso ao se ver substituído e não destruiu o testamento. Apanhou o documento seguinte. Era um curto bilhete escrito com a letra do médico e datada no alto. Ah, Polly, exclamou o advogado. Ele esteve aqui e vivo hoje. Não pode ter sido morto em tão pouco tempo, ainda deve estar vivo, deve ter fugido. Mas ao mesmo tempo, por que fugir? E como? E nesse caso, será que podemos nos arriscar a afirmar que cometeu suicídio? Temos que ser cuidadosos. Minha previsão é a de que talvez ainda possamos vir a envolver seu patrão em alguma terrível catástrofe. Por que não lê, senhor? Indagou Polly. Porque tenho medo, respondeu o advogado de forma solene. Deus queira que não haja motivos para isso.
Com isso, aproximou o papel dos olhos e leu o seguinte: Meu caro Utterson, quando este bilhete lhe chegar às mãos, terei desaparecido sob circunstâncias que não tenho condições de prever. Mas meu instinto e tudo o que caracteriza minha inominável situação garantem-me que o final é certo e que deve estar próximo. Vá, então, e leia primeiro a narrativa que Lênio advertiu-me que iria deixar em suas mãos. Se quiser saber ainda mais, recorra então à confissão de seu indigno e infeliz amigo, Henry Jekyll. Havia um terceiro documento incluso? Perguntou Utterson. Aqui está, senhor, disse Polly, entregando-lhe um pacote considerável selado em vários lugares. O advogado colocou-o no bolso. Eu não mencionaria estes papéis. Se o seu patrão fugiu ou está morto, podemos ao menos preservar-lhe a reputação. São 10 horas agora. Tenho que ir para casa e ler estes documentos sozinho, com tranquilidade, mas estarei de volta antes da meia-noite, quando mandaremos chamar a polícia. Saíram, trancando em seguida a porta do anfiteatro. Utterson, deixando mais uma vez os criados reunidos em volta da lareira, arrastou-se de volta ao seu escritório, a fim de ler as 2 narrativas por meio das quais o mistério seria então elucidado.